In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, então, na quarta-feira das têmporas do Advento. E celebramos a missa Rorate, famosa, Rorate Caeli, né? Desça do céu, é um pedido de bênção, na verdade. Um pedido de bênção. Me lembrei como é que é o nome daquela, do documento saído segunda-feira, do Senhor da Fé, o Supplicans, como é que é? Benedizione, esqueci o nome da coisa. Então, no caso, até lembrar aquilo, né? Essa bênção para os casais irregulares e homossexuais. Então, queridos, o mundo está vivendo um grande suspense. Esta é a verdade. Isto é, a gente deve dizer, a igreja e o mundo vivem um grande suspense. Todo mundo sabe que na igreja se vive um grande cisma. E todo mundo sabe que no mundo se prepara aquela outra e terrível e mais devastadora G que jamais aconteceu. Né? Todo mundo sabe. E o mundo está cercado, o mundo e a igreja estão calados pelo medo, caladíssimos pelo medo. Há um medo aterrador e paralisante. Só por causa desse medo enorme e paralisante é que, de fato, igreja e mundo não se despedaçam. O documento da congregação, da doutrina da fé, com certeza fez tremer a igreja, mas nós tivemos, entre os bispos, sobretudo, pouquíssima repercussão. Sim, há alguns, como, por exemplo, Pete, né? Eu acho que esse é o nome do arcebispo de Ascana, e Schneider, o seu coadjutor, os dois se pronunciaram. Schneider proibiu terminantemente aos padres de Ascana que abençoasse casais irregulares. E no fim do seu despacho, da sua carta, ele suplica ao Santo Padre que revogue essa disposição. Então, mas também é o único. As conferências episcopais em silêncio. A brasileira, o dia que se pronunciar, será com certeza inteiramente a favor. Pode contar. Aliás, Kupich, que é o arcebispo de Chicago, já se pronunciou com certeza a favor, agradecendo a Francisco, enfim. Claro que ele tem todos os seus cavalos de Troia, que no mundo inteiro já estão programados para virem agora, paulatinamente, elogiar, encomiar e agradecer. Então, até já tem, acho que, uma conferência episcopal que fez isso. Me passou o nome agora da conferência. Mas o silêncio de outra feita no mundo, a coisa se assiga também, né? Agora temos lá aquela reunião de países ocidentais para combater os Houthis no Iêmen, que estão impedindo lá a navegação pelo Mar Vermelho.
a entrada lá. E aquilo está em grande evolução. Temos uma outra fronte de guerra para Israel ali. Uma terceira fronte de guerra para Israel ali. E agora para Estados Unidos e aliados. Espanha entre eles. Enfim. O fato é que o que se tem grande medo, mesmo lá na Ucrânia, desde aquele tempo, vem o grande medo de que se chegue à loucura extrema, que é a explosão desses artefatos que começam com a letra A, não se pode dizer a palavra. Né? Mas todo mundo sabe. Um grande medo paralisante, paralisante. Até Putin voltou de novo a falar em paz, né? Com aquelas mesmas propostas que a Ucrânia não aceita de jeito nenhum, mas volta a falar em paz. E com tudo isso, a igreja e o mundo estão paralisados. O medo não faz bem, queridos. Essa paralisia, tanto na igreja como no mundo, na verdade são prenúncio e arregimento de forças para que as consequências sejam ainda piores. Na igreja, eu tenho dito isso há muitos anos, esse silêncio, esse medo, significa que mais e mais, que a multidão das igrejas, tem que entender aqui como as igrejas particulares, que juntas são a Igreja Universal. Então, mais e mais igrejas se precipitam no cisma de Francisco. Queridos, mas é preciso um pouco de honestidade, nem precisa de muita, um pouco de honestidade para confessar que Francisco comete cisma desde desde o início. Ele com sua máfia de Santo Gallen e todas essas forças que foram tão contra Bento XVI, que violaram a eleição de Papa, então que fizeram inválido aquele conclave e usurparam o trono de Pedro. Então, o cisma já acontece desde então. Desde então acontece o cisma. Nítido, claro. O pessoal tem medo de confessar, tem medo de reconhecer. E com isso a grande maioria do povo fica lá. Eu tenho dito e avisado, a consequência pior já está aí, é a grande apostasia. Para a igreja, esse silêncio significa, em primeiro lugar, a grande apostasia. Isto é, a religião torna-se coisa de só menos importância, torna-se coisa só de aparência. Vão lá receber a bênção, mas a vida católica, a vida cristã, a vida evangélica, isso ninguém quer praticar, ninguém quer viver. Vão lá receber a Eucaristia, mas comungar o Cristo. Comungar o Cristo não comungam. Não comungam um pão de morte, porque estão ofendendo a Santíssima Eucaristia. Então, na verdade um abismo. Esses bispos, essas conferências episcopais, que não fincam o pé, que não são claros em dizer isto é um cisma, abandone Francisco e sua contra-igreja. Quem não diz isso, como eu tenho dito há anos, quem não diz isto, atira a igreja. Aqueles que poderiam nos ouvir, aqueles que poderiam nos atender. Eu tenho alguns que me ouvem e atendem. Esses conservam a Igreja Católica. Mas nós podíamos ser muito mais se alguma conferência episcopal, se algum bispo fosse assim, nítido, claro, e dissesse com todos os termos, com todos os verbos,
O cisma já aconteceu. Há tempo que o cisma já aconteceu. A heresia formal se deu em Amores Letícia. Isso agora é somente uma explicitação daquela heresia que ali já estava. Quem não sabe que Francisco escolheu o Víctor Manuel Fernandes, seu conhecido e amiguinho aqui da Argentina, como prefeito da congregação, justamente para que ali passasse agora tudo o que ele quer que passe? Miller fez resistência forte a Amores Letícia. Não forte o suficiente. O Miller, não forte o suficiente, viu? Pro meu gosto, não. Porque você deveria ter sido mais macho, mais corajoso. E dito aquilo que ainda hoje não te ouço dizer com toda clareza. Ainda não te ouço. Mas fez resistência a Amores Letícia. Ladária, aquele que sucedeu Miller, defenestrado da Congregação da Doutrina da Fé, Ladária colaborou mais com Francisco, mas não o suficiente. Já na substituição de Miller, e isso tornou-se público pela própria boca do Tucho, já na substituição de Miller, Francisco queria que Tucho fosse o prefeito da congregação. Já ali. Ele resistiu, recusou o Fernandes. Agora, voltou à carga. Suspendendo Ladária, Francisco voltou à carga e Tucho, enfim, aceitou. Mas quem não sabe que Francisco queria realmente alguém que estivesse bem alinhado com as suas heresias, com a sua apostasia, para poder complementá-la. E agora, pronto, colocou lá, na congregação, alguém que... E por isso se realizam essas coisas mais às claras, que já se realizavam, como digo, em Amores Letícia, há tanto tempo. Então, queridos, se alguma conferência episcopal, se alguns bispos fossem claros como nós, maior parte da igreja seria preservada. Então a primeira consequência está aí. Uma apostasia que engole praticamente toda a igreja. Eles aceitando, nem que seja pelo silêncio, pelo temor, pelo medo. Esse cisma que Francisco implanta na igreja. É isso. Primeira, consequência 1. Consequência 2, depois da apostasia, a consequência 2 é que a maior parte da igreja será colocada com Francisco e por ele aos pés do anticristo. Essa é a consequência mais terrível, que está aí às portas. Essa parte de leão da Santa Igreja vai ser colocada com Francisco aos pés do anticristo para conseguir-lhe a bênção. A prostituta, a rameira de Apocalipse, capítulos 17 e 19, vai estar lá com todas essas falsas religiões pedindo a bênção, e vão ganhar a bênção do demônio, a bênção do demônio, aos pés do anticristo. Essa é a consequência segunda. Tremenda, terrível. Mas que medo, o que faz o medo? O que faz o silêncio? Não é remédio. Sim, a gente jamais esperava para o nosso tempo. Nós somos de uma época iluminada, nossa cultura é tão elevada, né? Nossas teologias, nossas luzes são tão esplêndidas. Né? Nós não somos daquele tempo de Idade Média, nós não somos daquele tempo dessas divisões. Não, nosso tempo não. Nós somos gente do Vaticano II. Olha o Vaticano II. Nós somos gente do Vaticano II. Que igreja mais iluminada, mais forte. Iluminada pela Revolução Francesa. Ai, que tristeza. Iluminada e forte que nós não somos. Esse é o sentimento.
que muitos cultivam. Isto é, o nosso tempo não pode se dar cismas, como se deu em tempos de outrora. Mas sabe o que isso significa? Que o nosso tempo não dá bola para a religião, não dá importância à religião. O nosso tempo é um tempo de apostasia, onde religião é coisa de menos importância. Isto que significa. Não ter coragem, não ter força de reconhecer o cisma, significa exatamente isso. Exatamente isso. Então, era preciso ter coragem, colocar as coisas na cara. A verdade só faz bem, liberta, já diz as Sagradas Escrituras. A verdade liberta, liberta. De outro lado, queridos, o mundo, com medo da guerra, vai se armando, vai chegando à conclusão. Esse que é o pior, é isto, que sim, eles com certeza estão, as fábricas de munições estão com certeza produzindo assim como adoidadamente, como nas últimas décadas já não produziam. Adoidadamente estão produzindo munições. Mas a consequência do medo da 3G, a consequência disso é que quando ela virá já com explosões A. Quer dizer, as nações, os chefes das nações estão fortalecendo essa certeza. A única solução será a GA. Aquelas palavras que eu não posso dizer. É isso, queridos. Se fortalece a convicção, essa convicção. E quando eles se sentirem encurralados, quando sentirem que a própria existência lhes falha, que a existência das suas nações está em perigo, então eles acham que a única solução não é uma guerra convencional. Não. Que a solução mesmo é a guerra, a GA. E daí a explosão será pior. As consequências serão catastróficas. Como digo, seriam de extinção da humanidade. Assim como a igreja está totalmente destruída, assim também a humanidade se extinguiria. Não intervisse Deus naquela hora. É Deus que vai intervir, porque senão a explosão seria geral, total, completa, de extinção da humanidade. É Deus que vai intervir. O medo, a paralisia, não faz mal, não faz bem a ninguém. Não faz bem, não faz bem. O mundo devia sentar-se à mesa e reconhecer que está sendo dirigido por uma força nada democrática, que não ama o povo nem a humanidade, pelo contrário, que odeia. Sim, devia reunir-se e chegar a essa conclusão. A igreja devia também ela fortalecer-se, justamente confessando, reconhecendo que estamos numa cisão, estamos num cisma. Estamos claramente num cisma. Não fizerem isto, só vai piorar. Só vai piorar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.